Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O palestrante espírita Adeilson Sales, que também é autor premiado de dezenas de livros, tem contribuído mensalmente no jornal Folha Espírita com a coluna Palavras para Comer. A ideia central da coluna é abordar questões doutrinárias de uma forma mais descontraída, visto que ele tem larga experiência com o público jovem e com as questões que afligem essa faixa etária. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o artigo que ele publicou nessa edição do mês de julho na Folha Espírita. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Buril de luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende e perdoa, e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Adeilson Sales é um palestrante espírita, escritor e também se tornou, por causa do sucesso dos seus livros, um contador de histórias em centros espíritas, em escolas públicas e particulares, em universidades e até em empresas. E ele tem colaborado também, mensalmente, no jornal Folha Espírita, com a coluna Palavras para Comer. Como nós dissemos, é uma coluna que busca tratar de uma forma mais leve e descontraída as questões doutrinárias, como se fosse uma conversa entre ele e o leitor, uma troca de ideias, para ajudar o leitor a trazer para a prática os valores espírita cristãos. Agora, no mês de julho, ele trouxe uma provocação para que a gente reflita até onde vai a nossa convicção sobre a vida espiritual. Ele escreveu assim: o homem passa a maior parte do tempo da sua vida querendo ser aceito e amado, independente do quanto possa se mostrar seguro com relação ao seu viver. Não obstante essa seja a realidade da criatura humana, a impermanência da vida o assusta e oprime. A vida é como uma embarcação que se revela frágil diante do imenso oceano de incertezas e impermanências. E então Adeilson fala que diante dessas incertezas que nos afligem, nós procuramos sempre nos agarrar em alguma coisa que nos traga alguma segurança. E, portanto, a crença na vida futura surge muitas vezes como algo para o ser humano se agarrar durante os momentos dolorosos, durante as perdas, para que essa embarcação não afunde no oceano. Ele lembra que a filosofia, na tentativa de desvendar os mistérios que nos inquietam, também, assim como a religião, se debruça há séculos nessa indagação. Existe vida após a morte? Platão, 3 séculos antes de Cristo, dizia que a vida que nós enxergamos era uma cópia que teria certa semelhança com o mundo das ideias, de onde tudo se originaria. E como Adeilson sabiamente nos mostra, é nesse mesmo universo de tantas incertezas, de opiniões diferentes, de hipóteses que assombram a alma humana, que as religiões, feitas pelos próprios homens, criam as suas teorias
de acordo com o que acreditam e querem então mostrar aos seus fiéis. Mas o interessante é que talvez não importe muito o que vem depois da morte, se a nossa vida estiver preenchida de significado, de propósito, e que faça com que nós possamos nos sentir úteis agora enquanto estamos encarnados, vivos. O sentido da vida é diretamente proporcional à utilidade que nós sentimos ter dentro do nosso próprio contexto. E, portanto, é inversamente proporcional a uma vida ociosa, sem propósitos claros. E pensando assim, em fazer da nossa vida uma jornada útil, produtiva, onde nós colocamos em ação os nossos valores, nós podemos sentir uma maior tranquilidade diante do medo da morte, não importa a religião e as crenças que nós tenhamos escolhido. Até mesmo as próprias religiões em si, cada uma com seus princípios, só irão ajudar o homem a se desenvolver na medida em que auxiliarem ele a manifestar concretamente o amor ao semelhante, a fazer o bom uso das suas potencialidades na construção de uma vida melhor. Por isso, como conclui Adeilson no seu texto, acima de qualquer convicção religiosa ou de qualquer dúvida que possamos ter sobre a nossa existência, está o desenvolvimento da nossa habilidade de amar. E Jesus, com toda a sua sabedoria, resumiu o seu legado para nós na frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E em muitos momentos da vida nós teremos dúvidas sobre o caminho a seguir, teremos impasses, quedas, sentiremos até que as nossas próprias limitações nos dificultam a jornada. Mas paira sobre tudo isso a máxima de Jesus, imutável, que nos pede simplesmente que amemos uns aos outros como ele nos amou. E Adeilson, então, provoca o leitor, dizendo o seguinte: é preciso ter vida antes da morte, ou seja, antes de pensarmos nos tabus que cercam o tema morte, nós temos que nos preocupar em viver e viver da melhor forma que pudermos, seguindo os valores eternos que nos foram mostrados de maneira muito clara por Jesus. É preciso abandonar o medo e agir. O Evangelho é um manual prático de como levar a vida, de como compreender o próximo, de como se portar diante dos desafios. Portanto, não vamos ficar somente acumulando conhecimento, acumulando sonhos e metas de vida, sempre como se nós estivéssemos ensaiando para começar mais lá para frente. A vida já começou, já está em andamento e todos nós, quando estamos encarnados, recebemos as oportunidades certas para evoluirmos e para concretizarmos tudo aquilo que nos cabe. E como nos diz então Adeilson, é preciso ter vida antes da morte. Mãos à obra. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Dia destes eu li um pensamento do poeta Augusto Branco. Era o seguinte: a pior ambição do ser humano é desejar colher frutos daquilo que nunca plantou. Pura verdade, né? Aliás, Paulo, na segunda carta aos Coríntios,
capítulo 9, versículos 6 a 7, escreveu: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não resta dúvida que esses pensamentos são verdadeiros, e tanto no sentido amplo quanto no sentido mais restrito, tudo que nós ofertamos hoje a nós e aos outros, e por que não ao universo, são semeaduras. E essas semeaduras produzem frutos no sentido figurado e amplo da palavra. Mas que frutos são estes? Que frutos estamos plantando? Percebam que no atropelo da vida material, que a vida material nos impõe, nem nos damos conta que com os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa palavra, estamos produzindo alguma coisa que surtirá efeito, produzirá frutos que um dia colheremos. Pior, que muitos de nós vivemos focados exclusivamente no medo da crítica, no desânimo e muitas vezes na preguiça, quando não delegam para outros o trabalho que deveriam estar fazendo hoje. Nesses casos, difícil é ajustar a equação de semeadura versus colheita, quando a experiência daqueles que nada plantam é colher frutos que jamais tiveram trabalho de plantar? Estamos nesta existência encarnados com o propósito de evoluir. E evolução se dá por meio de movimentos coordenados que impulsionam todos os seres para o alto, para Deus. E nós, espíritos humanos, dotados de sentimentos e inteligência, somos obreiros, queiramos ou não, da grande obra de Deus. Eu ouso afirmar que evoluir é uma conquista individual, porém só se consegue por meio do trabalho que realizamos com o foco no coletivo. A meditação, a reflexão, o estar em silêncio conosco mesmos por algum tempo nos ajuda a manter o equilíbrio e a sintonia com o mais alto, nos fortalecendo para as tarefas e, por que não, para a semeadura do dia a dia. Mas, se nos recusamos a realizá-la, o que estaremos cultivando realmente? Vou encerrar o nosso programa com a lição O Cultivador, do livro A Sombra do Olmeiro, do espírito que se denomina Um Jardineiro, psicografado pela médium Dolores Bacelar. Vamos lá. Um homem cultivava a terra a plantar um trigal, desde o amanhecer até o pôr do sol, quando então se juntava a família no aconchego do lar, de sol a sol, indiferente ao vento, ao calor, à chuva, ao frio. Esta atividade contínua chamou a atenção de um viajante que sempre passava por ali. E um dia, não aguentando de curiosidade, perguntou ao agricultor: "Homem, não descansas nunca? Por que não deixa a enxada e vai descansar um pouco?" O cultivador, apenas erguendo os olhos, respondeu: "Porque eu amo meu trabalho. Sem ele, como viveria? Estou cansado. Por isso mesmo eu devo trabalhar mais depressa." E a terra recompensa o teu amor
falou o viajante, porque o trigal está viçoso e a colheita será mesmo muito produtiva. O cultivador explicou que quem fazia a colheita não era ele, era a mulher e os filhos, ele somente plantava. Passado um tempo, depois de uma longa viagem, o viajante retornou àquele local, né, à lavoura de trigo. E lá estava o camponês trabalhando, mas estava vestido de luto. Ao perguntar o motivo do luto, o camponês respondeu que uma febre tinha levado sua mulher e seus filhos. Comovido, o viajante falou que, já que sua família, né, partira, por que então ele continuava ali trabalhando, né? Porque ele não ia descansar? Ao que o cultivador respondeu: não posso abandonar a terra porque Deus a deixou sob os meus cuidados. O viajante ainda argumentou que se ele já não tinha família, quem faria a colheita por ele então? E o cultivador respondeu com serenidade: todos que necessitam, e são tantos, Senhor. O viajante surpreendeu-se com a resposta e, após refletir, concluiu, né? Tem razão, bom homem. Pena que sejam poucos os que assim plantam como tu, e muitos os que na vida apenas se movimentam à espera da colheita. Pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para juntos refletirmos sobre o que é mediunidade, que está explicado no livro O Dom da Mediunidade, de autoria da doutora Marlene Nobre, que diz: com os instrutores espirituais, aprendemos que mediunidade é uma faculdade que não está circunscrita aos sentidos corpóreos, mas é inerente a todos os seres e passível, portanto, de evolução e desenvolvimento, tanto quanto os próprios seres, e permite a percepção e a comunicação dos espíritos. Os portadores de mediunidade denominamos médiuns, que são intermediários ou pontes entre os dois planos da vida, o físico e o espiritual. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 14, define exemplarmente: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Ele mesmo deixa claro, neste mesmo capítulo, que essa faculdade é inerente ao homem, não constituindo, portanto, nenhum privilégio exclusivo. O instrutor Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5º, nessa mesma linha de pensamento, enfatiza esse caráter universal, dizendo: mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Usualmente, conforme o livro dos Médiuns, capítulo 23 ou 23º, designamos médium aquele cuja faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Para o benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade,
diz que mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Nessa definição é preciso ressaltar o significado de comunicação e interpretação do espírito. Todo médium, em princípio, é capaz de entrar em conexão com o mundo espiritual. Mas seu grau de percepção e sua capacidade de expressão vão depender do nível evolutivo alcançado e da seleção que ele mesmo faça no seu campo de observação, segundo suas próprias afinidades. O médium interpreta o que conseguiu perceber segundo sua capacidade espiritual, que engloba evolução alcançada, expressa no seu corpo sutil ou perispírito, e possibilidade de expressão do seu organismo físico. Como se nota, por se constituírem em trabalho peculiar a cada um, as interpretações variam ao infinito. Não existe um médium igual ao outro, assim como não existem dois espíritos que tenham alcançado rigorosamente o mesmo nível evolutivo. Isso é facilmente observável nas sessões mediúnicas. Os médiuns podem ter interpretações diferentes em relação ao mesmo quadro, fato ou ocorrência espiritual, assim como podem transmitir a comunicação de um mesmo mentor de modo completamente diferente. Isso se dá porque a base do funcionamento da mediunidade é a sintonia, e toda escolha de faixa vibratória reflete o grau evolutivo do espírito do médium. Não é outra senão esta razão da pergunta enfática de Emmanuel, que está no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, a qual é dirigida aos médiuns. Sintonia para quê e com quem? E é o próprio benfeitor que responde, parafraseando um antigo provérbio: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está, para sabermos quais objetivos ela procura. E basta notarmos com quem anda, para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. A questão da sintonia leva-nos a outra observação importante de Kardec, que constam no Livro dos Médiuns, capítulo 22, questão 459. Existem 1000 outras maneiras mais ou menos ocultas de comunicação. Seria erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Ela é de todos os instantes, e mesmo aqueles que não se ocupam com espíritos ou até não creem neles estão expostos a sofrê-la. Com esses lembretes, é possível compreender que vivemos em comunhão constante com a humanidade encarnada e desencarnada. Formamos, a partir dela, verdadeiros condomínios espirituais que são construídos à base de sintonia e, comumente, não são nem mesmo suspeitados. Paulo, o apóstolo dos gentios, referiu-se a este fenômeno natural, alertando sobre as nuvens de testemunhas invisíveis que cercam a criatura humana por toda parte. De fato, são testemunhas do bem ou testemunhas do mal
que nos farão companhia segundo nossas preferências pessoais a se exprimirem em pensamentos, palavras e atos na vida diária. Em suas pesquisas sobre a alma, Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, compreendeu bem a importância desse fato. Do mesmo modo, os instrutores explicam que é todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim, como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo que fazemos. E conclui a doutora Marlene Nobre suas considerações sobre o que é mediunidade. Os nossos pensamentos se entrelaçam, formando núcleo de força viva, através do qual cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento, da vibração de uma forma geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente no dia a dia é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá aquilo que cultiva. Amigas e amigos, todos nós temos muito que aprender neste livro, O Dom da Mediunidade. Vale a pena sua leitura completa, pois além destas considerações iniciais, a doutora Marlene faz uma abordagem profunda sobre a mediunidade. Amigas e amigos, boas reflexões, agradecemos pela companhia e solicitamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita paz, saúde, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, ajudando a divulgar a nossa mensagem de amor à vida para mais e mais pessoas. E para receber as notificações dos nossos programas, das nossas aulas, dos estudos diários que acontecem no nosso canal sobre o Evangelho e sobre outros livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima!